Rua ya São Paulo, povo, eu sou ya tenene. Rua ya São Paulo, povo, eu sou ya tena. Mungu 8 dias, tolo ya kwa mangoshi. Mungu 8 dias, tolo ya kwa mangoshi. Pape makudishike, povo, eu sou dizole. Makuje. Rua ya São Paulo, povo, eu sou ya tena. Makuje. Rua ya São Paulo, povo, eu sou ya tena. Arthur Carlos Mauricio Pestana dos Santos, mais conhecido pelo nome de Pepetela, que significa pestana em Umbundo, nasceu em Angola, na província litoral de Benguela, em 1941. Descendente de uma família colonial, os seus pais eram, no entanto, já nascidos em Angola. O escritor cresceu num ambiente da classe média, mas frequentou uma escola primária com crianças de várias raças e classes na sua cidade natal. Ele diz que a cidade de Benguela lhe deu mais oportunidades para conhecer angolanos de todas as raças porque era a cidade mais multirracial daquela época. Durante a sua adolescência, o seu tio, que era jornalista, introduziu-lhe a uma grande variedade de pensadores da esquerda. Partiu para o Luvango e foi no Liceu Diego Cao, onde completou o ensino secundário. Durante 6 anos do liceu, Pepetela também foi influenciado por um padre esquerdista, que lhe informou sobre a Revolução. Em 1958, parte para Lisboa e em 1960 entrou na Faculdade de Engenharia, mas logo em seguida optou por letras, para depois de um ano decidir-se pela carreira política, ingressando em 1963 no MPLA, Movimento Popular para a Libertação de Angola. Esta escolha mudaria completamente o seu futuro, pois as experiências vividas no testemunho direito da história angolana inspirariam a sua obra e a sua própria trajetória existencial. Quando Pepetela tornou-se militante, fugiu de Portugal para Paris e posteriormente estabeleceu-se em Argel. Foi ali que ele trabalhou no Centro de Estudos Angolanos. Este centro virou o ponto focal do trabalho do jovem Pepetela. Junto com os colegas, trabalharam sobretudo na propaganda das mensagens do MPLA ao exterior. Ele acaba se licenciando em Sociologia na Universidade de Argel, o que lhe permite, após a deserção do caminho político, optar pela docência. Após a libertação de Angola, o romancista retorna em 1975 para o seu país, assumindo o cargo de vice-ministro do Cachao no governo do presidente Agostinho Neto. O autor exerceu o mandato por 7 anos. Pepetela atinge o auge da sua carreira literária em 1997, quando conquista o Prêmio Camões, um dos mais renomados e desejados pelos escritores que professam a língua portuguesa. Foi o autor mais jovem e o primeiro autor angolano que ganhou este prestigioso prêmio. Este reconhecimento o consagra como um nome significativo da literatura contemporânea do idioma português. Antes disso, porém, já recebera o Prêmio Nacional de Literatura de Angola em 1980 e mais outros prêmios. Embora não foi publicado até 1978, o primeiro romance de Pepetela foi Moama Puo, escrito por volta de 1960. É uma história que nasce do conhecimento da cultura oral angolana, mas integra uma técnica narrativa muito moderna, baseada no percurso das linhas circulares do rosto de uma máscara indígena. O livro foi escrito com a máscara à frente, e é para ser lido assim, com a máscara à frente, diz o próprio Pepetela. A demora na publicação foi devida ao medo do autor a que o livro não fosse compreendido pelos leitores e a crítica, mas, com o passo do tempo, tem resultado ser o romance em que se baseia a obra toda do Pepetela. Parece-me que as preocupações de fundo em Moama Puo
são as mesmas de tudo o resto que foi escrito depois. Há um tema que é comum, que é o tema da formação da nação angolana. Isso faz o denominador comum, dizia Pipetela em 1991. Em efeito, uma das ideias que late neste livro é a de nacionalidade angolana, em relação com a origem das etnias principais da sua terra. E esta preocupação vai estar presente em todos os seus romances posteriores, nos que também encontramos outras linhas de força. Portugal é óbvio a metrópole, mas também a relação com as novas tendências políticas do mundo e o papel que devem jogar os lutadores angolanos relativamente a estes três elementos: a nova nação, o passado, as correntes políticas internacionais. Neste sentido, Pepetela não salienta do resto dos escritores angolanos da sua época. Para Rita Chaves, da Universidade de São Paulo, os escritores angolanos passam pela experiência que viveram os nossos românticos, fazer uma literatura que interviesse no processo de definição do país. Se a questão parece-nos antiga, há de recordar que o país é novo. Passaram-se apenas 22 anos desde a sua independência e o problema da função da obra literária e do papel social do escritor se recoloca, se não com outras cores, pelo menos com novos matizes. No entanto, Majombe é o mais conhecido romance do Pepetela, um livro publicado em 1980, mas terminado de escrever em 1971. O Mayombe começa como um comunicado de guerra. Eu escrevi o comunicado e o comunicado pareceu-me muito frio. Coisa para jornalista. Eu continuei o comunicado de guerra para mim. Assim nasceu o livro, diz Pepetela. Este romance foi escrito todas as noites, durante um ano na floresta de Cabinda, onde o autor estava lutando contra o colonialismo português. Pepetela narra a miséria e a grandeza da guerrilha e mostra os valores e contradições que este movimento tem. Critica o racismo, ao machismo, a corrupção. Mais que um romance, é uma história de Angola. Majombe é um livro que participa na própria história do país. Em Mjaka, romance publicado em 1984, Pepetela dá uma visão panorâmica dos acontecimentos que ocorreram em Angola a partir de 1890, a do século seguinte. O pai de Alexandre Semedo, protagonista, é condenado por assassinato em Portugal e transportado para Angola. Conforme o tempo passa, a família Semedo torna cada vez mais entrelaçada com a Angola preta. Deste modo, Pepetela invita-nos a conhecer a colônia penal angolana do século XIX, a época da escravidão, as revoltas africanas, a expropriação de terras, até a formação de uma nação Mjaka, que é difícil não identificar como a mesma Angola. A geração da utopia, de 1992, inicia uma etapa nova na produção do Pepetela, na que a olhada sobre Angola recai agora sobre a corrupção que chegou depois da Guerra Civil e a Revolução. Uma certa desilusão aparece neste livro que vai crescer no seguinte título: O Desejo de que Anda, de 1995. Um romance de desmoronamento físico da cidade, onde os próprios prédios vão desaparecendo, mas de desmoronamento moral também. Eu tenho esperança nas pessoas. Nos sistemas não, mas nas pessoas sim. As pessoas são solidárias. É o que resta no fim. Eu acho que a obra aponta ainda um caminho a seguir. Apela a uma nova revolução, embora agora em termos diferentes, diz o autor. Desde o ano 2000, a temática de Pepetela muda, já fosse pelo desencanto, já pelas longas estadas no estrangeiro. Os novos romances são mais ligeiros no relativo à sua temática, sobretudo na série de Jaime Bunda, um agente secreto que é o protagonista de alguns deles. O Planalto e o Steppe, publicado no 2009, é até agora o seu último romance.
ainda que pode parecermos uma história de amor entre dois jovens revolucionários que estão a estudar em uma universidade soviética, vemos nela algumas das características presentes nos livros anteriores. A preocupação pelo papel que os mais jovens tiveram de jogar na criação da nação angolana, o enorme problema do racismo que não conhece de situações nem mitologias e está presente em todos os locais, a oposição do socialismo real à liberdade individual e, em definitiva, o fracasso quase ridículo da retórica revolucionária e internacionalista quando se enfrenta ao mais terrível problema: o amor entre dois miúdos de nacionalidades diferentes que não querem saber nada de outra coisa que não seja o seu amor. Assobio meu é pra esquecer o que não posso dizer. Um assobio meu é pra esquecer os meus amores. Um assobio meu é pra esquecer o que não posso falar. Por isso eu digo: